O super-homem original dos quadrinhos não voava. Ele pulava de um prédio alto para outro em um único movimento. Mas os animadores que estavam trabalhando em uma série animada do Super-Homem na década de 1940 reclamaram que ele ficar pulando assim pareceria bobo na tela. Foi assim que esse herói ganhou o superpoder de voar. Apenas 20% do riso é causado por piadas e situações engraçadas. O resto é causado por pessoas reagindo a perguntas como você está? E conversas comuns. Ajuda a formar laços sociais. As pessoas que riem juntas se aproximam. Nós, humanos, somos apenas uma das 8,7 milhões de espécies estimadas no mundo. Este número inclui 611 mil espécies de cogumelo, mofos e outros fungos, 298 mil espécies de plantas, 7,8 milhões de espécies de animais. Você captou a mensagem? Existem 4 expressões faciais principais: raiva, medo ou surpresa, felicidade e tristeza. Mas além dessas básicas, você pode criar até mais 7 mil. Por sinal, expressões faciais que são genuínas são mais propensas a serem simétricas. As montanhas de Vênus são cobertas com uma substância parecida com a neve, mas as temperaturas no planeta são escaldantes e é impossível que exista neve por lá. A geada é, na verdade, metálica. Uma maçã é composta de quase 20% de ar, por isso flutua quando colocada na água. Misteriosos tubarões dorminhocos do Pacífico vivem no vulcão subaquático Cavaxi. Não é muito longe das Ilhas Salomão. É preciso enviar robôs para aprender mais sobre essas criaturas. Os humanos não suportam o calor e a acidez desse ambiente. A Universidade de Oxford é mais antiga que o Império Azteca. A instituição educacional foi criada em 1096 e o Império Azteca foi fundado 332 anos depois, em 1428. O tardígrado, também conhecido como urso d'água, é uma criatura microscópica famosa por suas habilidades de sobrevivência. Pode sobreviver a temperaturas extremas de 150 a menos 252 graus Celsius, e a uma pressão que é 6 vezes maior do que a do fundo do oceano. A criatura também pode sobreviver no vácuo completo. Os tardígrados, às vezes, passam quase 10 anos sem comida. Plutão foi descoberto em 1930 e perdeu seu status de planeta em 2006. Dentro deste tempo bastante longo, ainda não conseguiu fazer uma órbita completa ao redor do Sol. O ex-planeta precisa de 248 anos terrestres para completar a sua órbita. Em 400 a.C., engenheiros persas construíram uma máquina de gelo no deserto. Eles notaram que o gelo surgia nas sombras durante a noite e começaram a cavar buracos na argila nos pontos com sombras. Aí, eles enchiam esses buracos com água. De manhã, cavavam o gelo dos buracos e o armazenavam em construções especiais super isoladas e cheias de feno. Isso ajudava o gelo a durar mais tempo, mesmo nos dias mais quentes. E assim, os persas sempre tinham algo para ajudá-los a se manter refrescados. Aqueles que trapaceassem nas Olimpíadas na Grécia Antiga eram severamente punidos. Eles tinham que pagar multas e poderiam até ser banidos de qualquer tipo de competição. Curiosamente, as multas eram usadas para construir estátuas de bronze desses atletas perto da entrada do Estádio Olímpico, com a descrição de como eles haviam trapaceado. Em média, uma gota d'água passa cerca de 9 dias na atmosfera antes de cair de volta na Terra. E se acabar no oceano, às vezes leva mais de 3.000 anos para evaporar novamente. John Mitchell foi a primeira pessoa a especular sobre a existência de buracos negros. Isso foi em 1783. Em seu jornal, ele os chamou de estrelas negras. Infelizmente, sua teoria foi esquecida até a década de 1970. Batata doce crua não é realmente doce, mas assim que começa a ser aquecida durante o cozimento, uma enzima especial chamada beta-amilase quebra o amido sem sabor, transformando-o em açúcar. A galáxia M100 está a 55 milhões de anos-luz de distância da Terra. Esta é uma distância alucinante. A galáxia em si tem 107 mil anos-luz de diâmetro. É um pouco maior do que a Via Láctea. Em 2006, a Qatar Telecom organizou um leilão de caridade onde ofereceu um número de telefone exclusivo, 666-6666. Um comprador anônimo fez uma oferta de 2,7 milhões de dólares. Os chuveiros são famosos por serem capazes de estimular a criatividade. Quando você está tomando um banho quente, geralmente se sente relaxado e feliz. Seu nível de dopamina cresce, aumentando suas chances de ter excelentes ideias. O símbolo da hashtag tem um nome oficial, octótropo. É uma palavra criada no mesmo lugar de onde veio o telefone, Bell Laboratories. No passado, quando ainda não havia terabytes ou gigabytes, os megabytes costumavam ser muito pesados.
O primeiro computador, construído em 1956, tinha um disco rígido, ou algo parecido com isso, com capacidade de 5 megabytes, mas o gabinete em que era mantido pesava cerca de 1 tonelada. As borboletas provam a comida com os pés porque seus sensores de sabor estão lá. Se você fosse uma borboleta, poderia provar a sua pizza ficando de pé sobre ela. Os polvos põem de 20 mil a 100 mil ovos de cada vez. A mamãe polvo não come por meio ano, protegendo os ovos. Quando os polvos bebês nascem, são do tamanho de grãos de arroz. Um carvalho grande pode beber 455 litros de água por dia, e uma sequoia gigante geralmente consome 2.273 litros por dia. Os habitantes de Setenil de las Bodegas, na Espanha, literalmente vivem debaixo de uma rocha. As pessoas trabalham, estudam e caminham sob a enorme erosão da rocha, com casas construídas na sua lateral. Por mais quente que esteja lá fora, você ainda não será capaz de cozinhar um ovo em uma calçada. A temperatura mais alta da calçada pode ser superior a 60 graus Celsius, mas para cozinhar um ovo, você precisa de pelo menos 70 graus Celsius. O concreto é um ótimo condutor de calor, mas não fica quente o suficiente para preparar o café da manhã. Há um mar com fronteiras definidas não por terra, mas por correntes oceânicas. É o Mar dos Sargassos, no Oceano Atlântico, não muito longe das Bermudas. Várias correntes criam uma grande área parada de água salgada cheia de algas marinhas flutuantes. Os beija-flores são criaturas minúsculas, mas uma espécie em particular, o beija-flor abelha, quebra todos os recordes. Ele é tão minúsculo que muitas vezes é confundido com um inseto. O pássaro também pesa menos do que uma moeda de 10 centavos. O chocolate quente tem um gosto melhor se você beber em uma xícara laranja. Pesquisadores pediram a 57 voluntários que experimentassem o mesmo chocolate quente em xícaras vermelhas, creme, brancas e laranja. Quase todos os participantes concordaram que o chocolate tinha um gosto melhor quando servido em xícaras laranja. Isso prova que a maneira como algo é servido influencia sua percepção do sabor. As lagartixas que desafiam a gravidade têm milhões de pequenos pelos ramificados em seus dedos bulbosos. Este sistema permite que elas grudem e desgrudem as patas a uma velocidade vertiginosa, correndo por superfícies a 20 comprimentos do próprio corpo por segundo. É um fato comprovado que quando estamos no computador, piscamos menos. Na vida cotidiana, piscamos cerca de 20 vezes por minuto, mas quando estamos usando o computador, são apenas 7 vezes por minuto. O que é ainda mais interessante é que também lemos 10% mais devagar quando estamos olhando para uma tela de computador ou qualquer outro dispositivo eletrônico. Os rebanhos de búfalos africanos geralmente tomam decisões votando. Por exemplo, quando eles escolhem para onde viajar, os animais se levantam um a um, olham em uma direção específica e depois se deitam novamente. Na maioria dos casos, o rebanho então se move na direção mais votada. Uma espécie de bambu detém o recorde mundial de ser a planta que mais cresce na Terra. Cresce 89 centímetros por dia. Quando alguns moradores de Massachusetts sentem vontade de tocar uma ou duas músicas, em vez de pegar um violão, eles optam por uma máquina de escrever. Em 2004, a Boston Typewriter Orchestra, ou Orquestra das Máquinas de Escrever de Boston, se apresentou pela primeira vez. Os membros da orquestra produzem uma música incomum com a ajuda de antigas máquinas de escrever e já lançaram um álbum. O caranguejo ferradura tem olhos por todo o corpo. A criatura tem 10 olhos, alguns em cima da concha do animal, outros na cauda e o resto perto da boca. Todos esses olhos ajudam o caranguejo a se locomover.